Irmãos, vamos abrir a escritura no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Eu sei, nós estamos fazendo a nossa série de sermões na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Contudo, eu fui levado a considerar o desejo de trazer aos irmãos nessa noite um pouco dessa história conhecida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Certamente os irmãos já ouviram falar desses 4 personagens e de seus nomes pagãos, conforme eles foram dados. Mas, considerando as circunstâncias que temos vivido nessas semanas, eu pensei que seria oportuno para a nossa igreja refletirmos um pouquinho a partir dessa temática. Estou requentando, por assim dizer, um sermão que preguei à nossa igreja no Carnaval de 2020, no último acampamento que nós conseguimos ter da igreja de Casa Caiada. Vamos, portanto, ler a palavra do Senhor. Peço que acompanhe a leitura comigo. Que diz assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi ao altar, foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes.
Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus maravilhoso, Deus bendito, louvado seja o teu santo nome. Estamos aqui diante de ti, da tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor fale conosco, ilumine o nosso coração para te conhecer, para sermos levados ao arrependimento, para sermos levados à contrição, para sermos levados à humilhação dos nossos pecados, bem como também à alegria da salvação. Dá que sejamos aqui, ó Deus, despertados para, avivados pelo Teu Espírito, vivermos uma vida pura e santa, mediante a Tua graça bendita. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez os irmãos não lembrem, mas no dia 15 de fevereiro de 2015, 21 cristãos foram assassinados pelo ISIS na Líbia. Foram decapitados em transmissão ao vivo por causa da sua fé. Quando a gente pensa uma história como essa, e mais de 245 milhões de cristãos que moram em países que são fechados para o Evangelho, considerando a perseguição de muitos da igreja, considerando a vida que muitos têm ali para serem fiéis ao Senhor, quando estão em uma cidade, em um país, em leis que são hostis ao Evangelho, talvez a gente não considere a nossa situação. Porém, irmãos, nesses dias que vivemos, babilônicos, carnavalescos, sempre me leva a considerar que a hostilidade contra o Evangelho não é simplesmente uma questão de ordem física, mas muitas vezes se dá de ordem intelectual e moral. Agora, quando entramos nessas semanas que para nós infelizmente se tornam comuns, mas que nunca deveriam ser comuns, porque são manifestações de profanação e perversidade, nós somos também levados a considerar que somos também habitantes de um país estrangeiro. Somos também habitantes de um país onde impera o mal, e nós, cristãos, como podemos nos portar? A história que acabamos de ler em seu início, no capítulo 1 do livro do profeta Daniel, nos conta exatamente daquilo que foi escrito pelo próprio profeta em meados do século VI a.C. Os irmãos devem lembrar quando Deus julgou Israel e Judá. As tribos estavam separadas em Reino do Norte e Reino do Sul. E Deus havia julgado o seu povo por causa da idolatria e da imoralidade que viviam, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Primeiro o Senhor ordenou a Assíria que devastasse o Reino do Norte, e assim aconteceu. Depois o Senhor veio com juízo contra o Reino do Sul, e Judá foi devastada, tendo seus muros e o templo de Salomão destruído na incursão militar do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era um homem terrível,
conhecido por seu poder militar, por sua força, mas também pelo seu desejo de conhecimento, pelo desejo de domínio intelectual. E por isso, nós vemos no início dessa história que com a vinda dos jovens sendo trazidos como escravos de Judá para a Babilônia, da parte do interesse desse rei, o domínio de suas vidas, o domínio de sua inteligência, o domínio do seu serviço. O livro, que é centrado no sofrimento do povo, mostra que Deus é soberano em meio a essas tragédias e sofrimentos. A todo momento nós somos lembrados na história como Deus está guiando os fatos, como Deus está coordenando a história, mesmo quando parece que tudo está acabado, mesmo quando parece que estamos largados, deixados e abandonados. Deus nunca abandona o seu povo, mesmo quando o seu povo está em rebeldia e pecado, como era o caso de Judá. Nessa noite, amados, nós podemos ser lembrados de 3 grandes verdades que aconteceram com Daniel e seus amigos e que acontecem conosco e que acontece conosco hoje. Deus é soberano, irmãos, para guiar, para cuidar e para separar o seu povo em um mundo hostil. Deus, Ele é soberano para guiar, cuidar e separar o seu povo em um mundo hostil. Em primeiro lugar, Deus é soberano para guiar o seu povo. Versículos de 1 a 5, mais uma vez olha o texto. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. O verso 2 é central para compreendermos a verdade que está assim aqui sendo ensinada. Nós vemos da soberania de Deus em todo o movimento do que está acontecendo. Meados do ano 605 a.C., Nabucodonosor sitia Jerusalém. Agora era o 3º ano do reinado de Joaquim. Os acordos e vassalagem de Ezequias não são mais úteis, não há mais jeito. Nabucodonosor vai entrar. Mas Daniel, ele não diz que Nabucodonosor, por sua própria vontade e desejo, fez isso. O texto nos deixa muito claro que, na verdade, Deus entregou Judá a Nabucodonosor. Precisamos considerar essa verdade em primeiro lugar, meus irmãos, porque habitamos em um lugar, habitamos em uma cidade, em um país que o Senhor estabeleceu para que nós estivéssemos nele. O Senhor nos deu a nacionalidade brasileira. O Senhor nos deu a condição de nascermos nesse estado de Pernambuco, nessa cidade de Olinda. Aprove a Ele que assim fosse, porque Deus, Ele é soberano. E muitas coisas nós não entendemos de nossas vidas. E não é para entender mesmo não, é para confiar no Senhor. O povo de Deus havia desobedecido a sua palavra. O povo de Deus havia quebrado a sua lei reiteradamente, ofertado sacrifícios a deuses pagãos, entregado seus filhos para serem mortos nos sacrifícios a Moloque e outros deuses terríveis. Mas Deus nunca esteve fora do seu domínio e soberania. Daniel nos deixa muito claro que em tudo isso era o Senhor quem estava conduzindo a história. Mesmo cativos, mesmo escravizados,
Deus estava guiando o seu povo. Era necessário que assim fosse. Deus havia profetizado, Deus havia ordenado. Deus não estava submetido aos deuses da Babilônia, mas a sua entrada na Babilônia ia ser agora uma demonstração de que mesmo quando os poderes deste mundo se tornam e se manifestam gloriosos, Deus ainda está no seu trono. Deus ainda está ali, glorioso, majestoso. Mesmo quando se levantam postes ídolos, maiores do que se pode alcançar, a glória do Senhor ainda é vista para aqueles que têm olhos para ver. É assim, irmãos, que nós somos levados a considerar que na soberania de Deus era o Senhor quem estava conduzindo estes jovens. Nabucodonosor tem interesse. A história nos conta que ele ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que separasse alguns jovens ali dentre os filhos de Israel, para que fossem levados à corte, onde ali seriam matriculados na Universidade Federal da Babilônia, e seriam ali instruídos da mais alta intelectualidade dos cananeus, dos caldeus. Eles receberiam instrução a respeito da sua língua, como deveriam falar, e também da sua cultura. E portanto, dentre todos esses filhos de Israel, vários jovens foram levados até o palácio. E a ordem era que eles fossem levados a receberem a instrução. E não só a instrução, mas que fossem alimentados pelo rei Nabucodonosor. Uma alimentação que lhes fosse superior. O bandejão da Federal da Babilônia era muito melhor do que o bandejão da Federal aqui de Pernambuco. Os irmãos não têm ideia. As finas iguarias do rei estavam ali para serem comidas por esses jovens escravizados. Agora, imaginem o quadro. Esses meninos foram tirados das suas cidades, de longe dos seus pais agora, não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos. Eram jovens com aproximadamente 14, 15, 16 anos. A maioria dos comentaristas entende que eles não tinham mais do que isso. Se eles foram levados à corte para servirem como eunucos, é possível considerar que também foram emasculados. Portanto, foram levados ali, sofreram a tragédia de serem machucados fisicamente para servirem como eunucos. E não bastasse isso, eram forçados a estudar matéria lá da Federal. Matérias que certamente eles não tinham inicialmente interesse, mas que estavam ali obrigados porque eram escravos. E em meio a toda aquela condição, eles recebiam, nesse curso intensivo de 3 anos, a alimentação do rei. Talvez nessas circunstâncias nós já teríamos largado de mão. Já teríamos pensado assim: quer saber? Está no inferno, né? Abraça o capeta, né? Como diz por aí. Como Deus nos tirou de onde estávamos, tão jovens como somos, e agora estamos ali, largados, mutilados, forçados a estudar alguma coisa que não nos interessa. Quer saber? Deixa para lá o Senhor. Essa seria talvez a reação natural, e foi certamente de alguns desses jovens.
Mas o texto nos fala, a partir do versículo 6, que esse Deus que está guiando o seu povo, também é um Deus que está cuidando do seu povo. E a partir do versículo 6, 4 nomes são destacados dentre todos os filhos de Judá. São estes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que muitas vezes, por nossos próprios lábios, são chamados pelos seus nomes pagãos: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Beltesazar geralmente a gente não usa. Mas, irmãos, eu quero insistir que os irmãos lembrem-se dos nomes de Deus deles. Eu vou explicar por que já já. Mas esses jovens resolveram tomar uma outra atitude. Esses jovens resolveram fazer algo diferente daquilo que os seus patrícios, os seus colegas estavam fazendo. Esses jovens tomaram uma decisão: não vamos nos contaminar com as finas iguarias do rei. Vejam aí o versículo 6. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. Os chefes dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. Daniel, contudo, resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Nós temos aqui algumas mudanças interessantes na estratégia de dominação de Nabucodonosor, de dominação não apenas geográfica, porque ele já tinha dominado, ele já era o dono de Jerusalém, ele já era o dono fisicamente de todos os jovens, mas ele ainda não era o dono do coração deles, ele ainda não era o dono da mente deles. Nabucodonosor tinha uma estratégia de dominação, uma estratégia, portanto, que envolvia penetrar na alma desses jovens. E como nós já temos visto, envolvia instrução, mas também envolvia cuidado. Considere, mesmo toda a dor que deveriam estar sentindo, de tudo que sofreram, receber da mesa do rei a comida que ele come era um ato de graça. Certamente alguns desses jovens disseram assim: rapaz, comemos aqui muito melhor do que estávamos comendo lá em Jerusalém. Estamos num ambiente muito mais confortável. Veja aí, computadores de última geração. A gente recebeu aqui um tablet da prefeitura. A gente pode adquirir conhecimento na biblioteca pública da Babilônia. E como se não bastasse, podemos comer do melhor que é comido pelo próprio imperador. Tem picanha, tem cerveja, tem tudo, meus irmãos. Está tudo lá, à disposição de quem queira. Opa, quem queira não. Todos tinham que comer da dieta de Nabucodonosor. Todos tinham que comer do que ele comia. Há um ponto interessantíssimo aqui para considerarmos com respeito à decisão de Daniel e seus amigos de se afastarem da mesa de Nabucodonosor. Mas antes de falar disso, deixe-me considerar o nome deles também. A maioria de nós, se não todos nós, temos o nome que nos foi dado e nós não escolhemos esse nome, não é mesmo? A não ser que você tenha trocado o seu nome no cartório em algum momento da sua vida, todos nós temos um nome exatamente conforme aquele que nos foi dado por alguém que tinha autoridade para isso no cartório. E esse nome certamente tem uma história. Esse nome talvez seja homenagem a alguém, alguma coisa.
Aqui nós encontramos a história desses jovens que também tinham nomes que homenageavam pessoas, ou melhor, uma pessoa, ou três, se considerarmos a Trindade. Porque Daniel significa Deus é meu juiz. Hananias significa Deus tem sido gracioso. Misael significa quem é como Deus. E Azarias, Deus é meu auxílio. O nome desses jovens não eram nomes aleatórios. Eram nomes que foram escolhidos e dados pelos seus pais, certamente na intenção de que eles recebessem da parte do Senhor, desde os seus nomes, bênção, a marca de quem eles pertenciam. Mas Nabucodonosor tinha interesse de dominar os seus corações, de dominar a sua identidade. E é por isso que Nabucodonosor ordena que o nome deles também seja tirado e mudado. E assim, Daniel passa a se chamar Beltesazar, isto é, que Bel, o Deus, ou um dos deuses da Babilônia, proteja a sua vida, ó rei. Sadraque significa comando de Acu. Misaque significa quem é como Acu. E Abdenego, servo de Nabu. Deuses adorados da Babilônia, que eram agora motivo de identidade para esses meninos. Eles não tinham opção. Sua nova identidade foi entregue. Receberam e agora tinham que usar. Nós vamos ver mais para frente, ou melhor, nós podemos ver mais para frente, depois você leia o texto do resto do livro de Daniel, que esses meninos se dispuseram no coração a ir muito além do que apenas lutar contra os seus próprios nomes. Mas por ora, nos interessa perceber que a mudança de identidade envolve exatamente esse processo de aculturação que eles precisavam sofrer para se submeterem à vontade do Império Babilônico. Que perceba, não é apenas uma questão de governo, mas é também uma questão espiritual. A Babilônia aqui, ela transcende a questão meramente governamental, geográfica, geopolítica, e ela vai para uma questão de poderes espirituais que dominam a alma, que dominam a vida. É o ser babilônico, é a intenção, a ideologia, a filosofia babilônica que perpassa a história da humanidade e nos encontra ainda hoje. Por isso podemos dizer que, assim como na época de Daniel, ainda hoje o Império Babilônico tem dominado corações, tem alcançado a mente de jovens, tem dominado o coração de pessoas que muitas vezes foram criadas na igreja, que viveram o ensino da palavra, que tiveram seus nomes especialmente escolhidos para glorificar a Deus, mas que com o tempo, os pensamentos desse mundo, as ofertas do diabo, que nunca aparece com chifre e rabo como pintam por aí, mas sempre com ares de nobreza, com voz doce, com boa alimentação e boa cultura. Eles estavam ali, portanto, para serem dominados. E nós, hoje, também precisamos considerar essas coisas. O problema de nossa aculturação neste mundo quebrado. E eu não estou falando de cultura brasileira. Eu estou falando de algo mais profundo. Eu estou falando de cultura demoníaca inserida em todas as culturas da humanidade, em que todas as culturas da humanidade detêm. É por isso, meus irmãos, que é muito interessante observar a decisão desses jovens. Não há mérito neles em si mesmo. Porque, meus irmãos, se não for o poder do Espírito Santo para
capacitar esses meninos, meros adolescentes, a olharem para o que estava acontecendo e não se submeterem a Nabucodonosor, a olharem para o que estava acontecendo e não se curvarem. Certamente eles não teriam feito isso, teriam caminhado como os outros, mas Deus resolveu fazer diferente. O Senhor separou esses jovens e eles decidem não comer das mãos de Nabucodonosor. Os comentaristas se dividem entre os motivos que levaram Daniel e seus amigos a não comerem da mesa das finas iguarias do rei Nabucodonosor. Alguns pensam que trata-se do problema da dieta kosher. Os judeus tinham uma dieta muito específica, com suas regras na lei dada pelo Senhor. E uma vez que Nabucodonosor não tinha esses princípios, certamente eles estariam enfrentando dificuldades para comer na Babilônia. O problema dessa visão é que no decorrer da história de Daniel, e você pode ler depois as outras narrativas, Daniel e seus amigos comerão do palácio, inclusive porque vão morar no palácio. Outros entendem que trata-se talvez do que eles estavam comendo: vinho, carne. Talvez uma vez que eram entregues aos deuses, eles não deveriam se contaminar com aquilo que era oferecido aos ídolos. Isso ainda é também uma dificuldade para a gente entender, considerando as mesmas verdades, que eles posteriormente passarão a comer dessa dieta sem muita dificuldade. Mas, irmãos, o que nos parece ser mais claro com respeito à decisão de Daniel e seus amigos é algo mais profundo do que simplesmente uma questão de escolha de dieta, de comer legumes ao invés de comer picanha, de tomar água ao invés de tomar vinho. É mais profundo. A decisão que envolve aqui Daniel e seus amigos é compreender que no meio de tudo que eles estavam passando, era Deus que iria cuidar de suas vidas. Era das mãos do Senhor que eles obteriam vida e alimento, sustento do Senhor e não de Nabucodonosor. E como que por uma disciplina da alma, eles tomaram uma decisão de realmente se aperceberem disso por meio de um ato ousado, talvez até irracional, poderíamos dizer. Afinal de contas, em termos técnicos, escolher comer legumes e água em detrimento de comer o que era oferecido pela mesa do rei, e dizer ainda assim que estarão mais robustos, mais fortes, mais dispostos, é algo estranho. Porque certamente os seus colegas estariam comendo muito mais gordura, estariam comendo muito mais fontes de energia que apenas a fonte dos seus legumes. Mas o ponto aqui, irmãos, é ver como Deus vai mostrar o seu cuidado na vida desses meninos. A beleza está em que quando Daniel vai até a Aspenaz e diz: olha aqui, a gente não quer comer da mesa de Nabucodonosor. A gente prefere comer uns legumes salteados na manteiga. Nós preferimos comer alguma coisa que não venha de lá, que não venha das mãos do rei. Meus irmãos, Aspenaz era chefe dos eunucos. Esse papinho de menininho, de adolescente para cima dele, certamente a resposta que ele daria era: tá doido? Eu vou por acaso entregar minha cabeça para ser cortada por causa de capricho de uma dieta de vocês? O que vocês estão acompanhando aí no Instagram? Qual é a dieta que vocês estão acompanhando? Talvez ele tenha perguntado.
O ponto é que Deus, diz o texto, tocou no coração de Aspenaz, e pela misericórdia do Senhor, concedeu que o chefe dos eunucos concordasse com essa loucura. Não bastasse isso, Daniel foi então até ao cozinheiro e propôs um desafio. 10 dias. 10 dias eles comeriam legumes e água, e 10 dias os seus colegas comeriam o que estavam comendo. Ao final do tempo, eles veriam quem estava mais forte e mais robusto. Meus irmãos, em 10 dias não dá para ter esse exame todo. Em 10 dias não completa essa mudança, a não ser que o Senhor tenha intervido. A não ser que o Senhor tenha milagrosamente manifestado que no meio da Babilônia, no meio do palácio de Nabucodonosor, quem reinava era o Deus soberano. E ele fez isso com aqueles meninos. Ele fez com que aqueles meninos recebessem da parte dele bênçãos. Eles não se contaminaram e ainda assim estiveram mais expostos, estiveram mais robustos, estiveram mais capazes para estudar. Esse milagre, fitness do Senhor, nos leva a considerar quem realmente estava cuidando do seu povo em meio àquele momento. Meus irmãos, isso é algo que a gente precisa olhar com muito carinho. Vivemos, assim como no passado, com os tempos da Babilônia e os desejos dos grandes governantes de se mostrarem muito importantes. A política muitas vezes envolve isso. Criar no imaginário das pessoas a ideia de que sem eles nós não podemos viver. Sem os programas do governo não dá para a gente existir, não dá para a gente viver. E a gente começa a acreditar nessas tolices e começa a achar que realmente é assim que acontece. E a gente vai abraçando essas visões distorcidas da realidade. E meus irmãos, isso nos leva a abraçar e a nos aculturar mente e coração neste mundo. Primeiro nós nos submetemos em nossos desejos, nossa moral, depois vai a nossa mente, a nossa intelectualidade, para a gente buscar razões para nos submetermos à visão deste mundo. E quando vemos, estamos entregues à imoralidade, entregues à cultura de pecado. O Senhor cuidando e alimentando o seu povo. Ainda é necessário vermos alguma coisa especial aqui. E vamos ver isso mais forte no final do texto. Mas, meus irmãos, o texto nos fala que esses jovens foram levados para estudar nessa universidade aqui. Foram levados a estudar. E eles não se opuseram a isso. Eles não se opuseram ao estudo. E como veremos daqui a pouco, não somente não se opuseram, eles se mostraram mais sábios e inteligentes que qualquer outro jovem de sua idade e de outra qualquer idade. É preciso que a gente observe algumas verdades aqui importantes a respeito da nossa perspectiva de educação também. Porque nós, enquanto pais cristãos, somos levados a considerar como os nossos filhos serão educados. E de fato, isso é algo que precisamos nos preocupar. O conteúdo, o que eles vão acessar, é algo importantíssimo. E precisamos buscar entregar aquilo que há de melhor na educação que podemos dar aos nossos filhos.
Certamente isso deve envolver que eles não estudem simplesmente os princípios babilônicos, mas que eles estudem sim os princípios da palavra de Deus. No começo desse ano, eu tive a oportunidade de falar em pelo menos 2 escolas a respeito de fundamentos da educação cristã, a partir de um texto de um teólogo chamado Cornelius Van Til. E Van Til escreveu esse texto a partir de uma palestra que ele deu na década de 20 do século passado, 1920 a 1930, a partir da inauguração de uma associação de escolas cristãs. À época, Van Til estava encorajando, junto com outros teólogos como Berkhof, que as igrejas investissem na educação, colocando seus filhos em escolas cristãs, que as igrejas direcionassem verba para construir escolas cristãs, para que os nossos filhos, os filhos de crentes, não precisassem estudar em escolas públicas, que naquela época ainda era algo nascente nos Estados Unidos. Hoje é tomado, né? Hoje os Estados Unidos, a maioria da educação, como no Brasil também, é vindo de escola pública, de escola que é governada pelo Estado, tal e qual aqui é a Babilônia. E como uma escola governada pelo Estado, ela tem os interesses do Estado em seu conteúdo programático, em sua forma de enxergar a educação. Não há como fugir dessa realidade. E Van Til, junto com Berkhof, diz assim: olha, o nosso interesse educacional não é o mesmo do Estado. E veja, ele está falando de uma época que ainda havia uma nação protestante, de forma muito mais clara que hoje, nos Estados Unidos, com um governo muito mais explicitamente cristão do que é hoje, mesmo com Trump. E ele está dizendo: os nossos interesses educacionais não são os mesmos do Estado. A igreja não deve submeter a sua visão educacional à visão do Estado. Eu não tenho tempo para desenvolver todas as ideias que eu gostaria, mas basta a gente lembrar o seguinte: que quando nós estamos interessados na educação para a glória de Deus, estamos interessados em mostrar que tudo só faz sentido porque Deus criou para a sua glória, que 2 mais 2 é igual a 4, somente porque existe um Deus que ordena o espaço e o tempo, e que sem isso, sem integrar a realidade matemática com o Deus da matemática, nós não chegamos à educação propriamente dita, apenas meras informações fragmentárias. Por isso, irmãos, eu sem dúvida sou um grande defensor da educação cristã, da educação fundamentada numa cosmovisão cristã, e que nós, naquilo que pudermos fazer, coloquemos os nossos filhos em escolas cristãs, ou eduquemos em casa com princípios cristãos, homeschooling. Mas eu quero fazer agora um contraponto a tudo isso que eu falei, sem tentar me contradizer. Porque a partir do versículo 17 até o versículo 21, nós vemos um Deus que separa o seu povo. Mas Ele não separa o seu povo por meio da ignorância. Ele não separa o seu povo por meio da obtusidade, do obscurantismo. Ele não separa o seu povo por meio da tentativa de um afastamento da cultura, a ponto de simplesmente nós não termos qualquer conhecimento com as coisas que estão aí da ciência moderna. Pelo contrário, observe o versículo 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos.
Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Talvez, se a história tivesse terminado no versículo 16, a nossa defesa seria: vamos fazer a educação da bolha, a educação que simplesmente impede que os nossos filhos tenham acesso à cultura pagã deste mundo. Mas não é assim que deve acontecer. Nós vemos que o próprio Deus concedeu sabedoria a esses jovens, que estudaram com afinco, e que obtiveram conhecimento superior a todos os outros jovens e a todos os outros homens de toda a Babilônia. Meus irmãos, o Senhor não nos chamou para sermos chamados ou vivermos uma vida amedrontada do conhecimento e da ciência. Às vezes eu escuto isso, pais cristãos, que no alto do seu cuidado para com seus filhos, dizem assim: eu prefiro que meu filho não estude numa universidade federal. Eu prefiro que meu filho não estude numa faculdade em que seus professores sejam pagãos, mesmo que ali tenha uma alta qualidade de ciência, mas que ele fique num lugar em que ele tenha menos acesso a isso, mas que se mantenha fiel ao Senhor. O discurso é bonito, mas, meus irmãos, eu quero considerar algumas coisas a respeito da vida que o Senhor nos separa para viver neste mundo. Porque como nós haveremos de, como igreja, sermos voz profética e influência nessa sociedade, se não estivermos preparados muito acima daqueles que vivem no paganismo? Como faremos isso? Meus irmãos, eu não abraço esse discurso, não. Eu acredito que sim, nós precisamos cuidar dos nossos filhos em um período de suas vidas, quando especialmente estão no início de sua jornada intelectual, mas devemos prepará-los, afiando suas mentes, treinando-os como lutadores de boxe, que primeiro lutam com os sparring. Como é que é o nome dos caras que apanham? Esqueci o nome deles. Sparring. Sparrow é o capitão, né? Sparring. Que estão ali só para treinar o início, até que finalmente são levados à luta e às competições. É assim também com a educação que devemos implementar. Inicialmente, dosando, trabalhando, contrastando, mostrando o problema, assim como também mostrando a verdade. Hoje eu tive uma experiência curiosa com o João Gabriel. Ele pediu para que eu comprasse para ele um livro de paleobotânica. Eu olhei, pesquisei na Amazon as opções de paleobotânica. Obviamente todas elas são evolucionistas. E eu disse: antes disso, deixa eu fazer alguma coisa. Então fui atrás de um outro livro, coisa de 600 páginas, em inglês, para que ele lesse primeiro, antes de querer ler um livro de paleobotânica. E esse é o desafio dele, para ele ganhar esse livro. Então primeiro ele vai ler um livro sobre a perspectiva do design inteligente e do criacionismo para a leitura de fósseis e as camadas da Terra, e depois ele pode ler o livro de paleobotânica que ele quer. Por que eu estou fazendo isso, meus irmãos? Porque ele precisa ter fundamentos que ele não tem ainda, para depois batalhar, para depois lidar com isso. Mas veja,
será que eu deveria chegar para ele e dizer assim: filho, você está com interesse em paleobotânica? Isso não é para você, porque isso é coisa do diabo. Não é isso que o Senhor nos chamou a manifestarmos. Veja o caso desses jovens. Eles foram levados pelo Senhor a se colocarem acima do conhecimento dos outros. Não somente porque o conhecimento deles vinha do Senhor, mas porque o conhecimento deles vinha do Senhor sobre a cultura dos caldeus. Entendam o que está acontecendo aqui. Eles sabiam mais porque eles sabiam o que os caldeus sabiam e sabiam daquilo que vinha do Senhor para filtrar, para analisar e julgar aquilo que estava diante deles. O ferramentário dado pelo Espírito Santo, que é coisa que nós também devemos ter. Deus que cuida, Deus que alimenta, também separa o seu povo para manifestar a sua glória. Mas separa o seu povo para também manifestar sua glória no meio da Babilônia e não fora dela. É no meio da Babilônia. É por isso que me incomoda muito quando nós vemos jovens, pessoas que vão ganhando status, que vão adquirindo o conhecimento, que vão galgando posições e vão também deixando de lado os seus princípios morais, os seus princípios cristãos, como se precisassem, para serem bons profissionais, para serem bons médicos, para serem bons advogados, para serem bons acadêmicos, abandonarem os princípios da palavra de Deus. E nessa noite, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que não é assim, é o contrário. Você nunca será tão competente se você abandonar a palavra de Deus, os princípios do Senhor, porque é Deus quem te dá o conhecimento, é Deus quem te capacita. Nós somos levados a considerar que quanto mais o Senhor nos dá, mais temos de nos submeter a Ele, mais temos que glorificar a Ele. E a história de Daniel e seus irmãos, ou melhor, seus amigos, é um testemunho dessas verdades naquela Babilônia e hoje também. Amados irmãos, é lindo ver como o Senhor conduziu Daniel, mas sabe o que é ainda mais maravilhoso? É ver como Cristo fez. Porque Daniel e seus amigos viveram naquele mundo hostil, venceram as intenções malignas, não submeteram a sua mente e coração ao governo babilônico, ainda que estivessem submetidos como escravos, mas não no coração. E quando o Senhor Jesus Cristo nos diz que Ele mesmo veio ao mundo sem ser dele, e que diz que nós somos chamados a vivermos neste mundo sem sermos dele, sabendo que Ele, o Senhor Jesus, venceu o mundo por nós, nós somos levados a considerar que a cruz é o maior testemunho de que nós podemos sim viver neste mundo quebrado, neste mundo hostil, neste mundo carnavalesco, onde Satanás mostra o seu poder, mas ele está derrotado. Haverá um dia em que não terá mais galo da madrugada. Haverá um dia em que não haverá mais virgens de Olinda. Haverá um dia onde o Morro da Conceição não será mais palco de profanações. Mas nunca haverá um dia em que a igreja do Senhor Jesus Cristo deixará de adorar ao Deus verdadeiro. A igreja do Senhor não pode ser vencida.
A igreja do Senhor não vai submeter aos mandatos malignos, mas somente aos de Cristo, porque a cruz é o testemunho da nossa vitória. Nós cremos e adoramos aquele que ressuscitou. Ele venceu a morte. Meus amados irmãos, diante desse mundo hostil ao Evangelho, o Senhor nos encoraja a vivermos confiados em sua soberania, sabendo que Ele está guiando essa história que já tem começo, meio e fim. É tudo do Senhor, a história é dEle. Ele também cuida de nós. Não são os programas governamentais, nem as ideologias deste século que cuidam de nós, mas é o Deus soberano que nos dá comida à mesa, que cuida da nossa família. É o Senhor também que tem nos separado neste mundo, e precisamos viver separados, sim, não como que numa bolha, mas sim como voz profética, podendo denunciar o mal sem nos contaminarmos dele, podendo denunciar os falsos mestres, as falsas doutrinas, as falsas ideias, e podendo glorificar o nome do Senhor Altíssimo, onde Ele nos colocar. O Senhor te coloque no mais alto patamar da sociedade. Esse é o meu desejo. O meu desejo de pastor na sua vida é que o Senhor te capacite, como fez com Daniel e seus amigos, e te coloque no maior e de maior destaque lugar da sociedade, na sua área, onde quer que seja. Que você seja um excelente profissional, seja reconhecido como excelente profissional, mas sem abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, sem abrir mão da sua verdadeira esperança, que é Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, porque tu és poderoso, glorioso, e mesmo quando estamos em tempos de aflição, quando estamos em tempos difíceis, que vemos a violência, a perversidade se amontoar ao nosso redor, o Senhor nos chama a confiar em Ti, a lembrarmos que não há nada, não há momento fora da Tua soberania. E assim, é o Senhor quem está guiando a nossa história. É o Senhor quem está cuidando de nós, do nosso dia, da nossa mente, do nosso coração. E por isso entregamos a Ti o nosso coração. Assim, Senhor, também nos separa deste mundo. Nos dê capacidade para filtrarmos aquilo que é Teu, do conhecimento humano, aquilo que glorifica o Teu nome, e podermos assim exercer as nossas atividades acadêmicas, profissionais, para a Tua honra e para a Tua glória. Não inferiores, mas pelo Teu poder, ó Deus, mostrando que a Tua graça é maior em nossa vida, como aqueles que manifestam com excelência, com valores reais, a verdade do Senhor em um mundo que não crê mais nisso. Assim, Senhor, eu rogo, em nome de Jesus Cristo, em favor dos meus irmãos. Amém.